Bem, como nós vimos na semana passada, a questão envolvendo provas e expiações é, sem dúvida, a principal ferramenta que nós temos enquanto espíritos encarnados para que possamos desenvolver todos os nossos trabalhos, não só no corpo físico, mas também na erraticidade. E como sendo a principal ferramenta, é interessante que a gente possa entender um pouco mais para que a gente possa nos situarmos e termos a capacidade de compreender e entender o que significa para nós provas e expiações dentro desse contexto da doutrina espírita, para que a gente possa ter mecanismos, para que a gente possa ter condições de fazer uma avaliação justa, honesta, a respeito do que nos acontece, para que a gente possa progredir e avançar. Ainda que aparentemente possa ser uma coisa muito corriqueira, uma coisa muito falada, discutida, comentada nas casas espíritas de modo geral, esse elemento, não tenha dúvida, ele é crucial para que a gente possa conduzir a nossa existência de uma forma mais equilibrada. Eu diria que é mais um tijolinho que a gente vai colocando na nossa construção para que a gente possa entender, compreender e como resolver os conflitos, como diria Joana de Ângeles, os nossos conflitos existenciais, para que possam ser sanados dentro dessa perspectiva. Então vamos lá. Jean Piaget, um dos pioneiros no estudo do desenvolvimento moral infantil, dividiu esse processo em 3 estágios distintos. Sempre que é possível, a gente procura trazer de forma paralela o que cientistas que tiveram um grande trabalho na cultura e na ciência e possamos analisar sobre agora uma nova ótica da doutrina espírita, especificamente em relação à psicologia espírita, para que a gente possa traçar esse paralelo e a gente poder se situar de uma forma mais segura e mais objetiva, Então, na semana passada, nós trouxemos as provas e expiações de uma forma geral, e hoje nós vamos trabalhar esse tema mais voltado à questão da criança e daqueles que apresentam problemas psíquicos, para que a gente possa entender como que as provas e expiações, em relação a esse segmento, se confirma em relação ao que nós queremos em termos de proposta de justiça. Porque quando a gente olha para uma criança e olha para uma pessoa que apresenta qualquer desequilíbrio, qualquer deficiência, por nós não termos ainda uma segurança a respeito da justiça divina, a gente questiona. Mas como Deus permite isso? Então o objetivo nosso é exatamente traçar esse paralelo. A primeira fase, anomia, inicia aos 5 anos. A criança age sem regras. Seus comportamentos são motivados por impulsos ou desejos imediatos. Essa criança, ela não tem noção de certo e errado e não entende a moralidade. Então, nós temos aí uma criança de 5 anos, onde a gente está trabalhando a questão
das provas e expiações. E aí, como compreender e entender esse mecanismo, considerando que as crianças, elas vão pelos impulsos e pelos desejos naturais? A Cecília te responde. É difícil. Respondeu fácil. Na segunda fase, heteronomia, vai de 5 a 10 anos. A moralidade da criança é baseada em regras impostas por figuras de autoridade, pais e professores. Bom, e aí nós temos a questão da primeira fase, até os 5 anos. Como que seria ou como que deve ser o comportamento dos pais em relação às crianças? E aí nós temos que fazer um parêntese para a gente nos questionarmos enquanto pais. Será que todos os pais, antes e agora, estão em condições de entender e compreender todo esse mecanismo e trabalhar em prol desta criança, modelando para que ele se torne um espírito produtivo, útil no futuro? Será que nós pais fomos preparados para isso? Né? Nós não tivemos, em nenhum de nós tem essa cartilha que vai nos ensinar a como conduzir esse processo. Então isso é uma outra questão também, para que a gente evite hoje e amanhã os filhos possam querer questionar sobre a educação recebida e terceirizar a responsabilidade para os pais em relação a situações vivenciadas que possam lhe trazer desajustes. Mas, por outro lado, hoje nós temos essa informação. Ora, se a criança tem um período existencial que, como uma argila ainda maleável, é possível ser modelada, então compete a nós pais, educadores, responsáveis de modo geral, modelar essa criança. Agora, quem nunca modelou um vaso, como vai modelar um vaso se ele não tem noção nenhuma de como fazer? Mas é porque foi feito com ele. Aí vai modelar do jeito que eu quero fazer daquela criança, do jeito que eu sou. Não é dessa forma. E aí nós vamos falar, puxa vida, a humanidade ela desenvolve muito pouco, ela cresce muito pouco, evolui muito pouco. Mas será que nós estamos nos ajustando para que essa evolução desenvolva de uma forma mais rápida? Hoje em dia estão buscando muito o lado financeiro, né? Estão buscando muito, meu filho tem que ser isso, tem que ser aquilo. Né? Então, só a importância desse aprendizado para nós hoje adultos já, né? Como você falou, eu não tinha esse modelo para passar para os meus filhos. Né? Mas, na verdade... Eu nem tempo. Nem tempo, né? Mas não é uma desculpa, mas, na verdade, é muito bom para que eu possa ter essa noção bem legal hoje, porque eu não vou culpar meus pais por nada, e sim compreendê-los. Exatamente. Isso é muito importante. E isso acontece muito. O que passou, passou. Mas você pode usar isso aí para se projetar, né, e se colocar na posição que nós temos que ter, para que a gente não possa cometer injustiça. Diferente nós estamos tendo essa oportunidade de hoje parar se não tiver um pouco, né, para ensinar melhor. Então a responsabilidade dos pais... Normalmente os pais sabem que não tem uma coisa errada com os filhos. Eles veem, mas não querem enxergar. Eu falo que eu já passei por uma fase dessa e quando eu era criança eu tinha déficit de atenção. Naquela época a professora falava que eu tinha problema de visão. Eu lembro que a minha mãe falava, eu enxergava muito bem. Então eu comecei a usar o óculos aperto agora, com 58 anos praticamente. E lá em casa minha mãe
criticava a professora, né, na época, porque ela me chamava de cego. Ela falava que eu tinha que fazer um exame de vista, porque eu nem sabia que eu estava na sala de aula. E eu vivenciei isso com meu filho, com 5 anos de idade. Eu vi que ele começou como eu vou dizer, ele pedia ajuda entre aspas. Aí, com muito custo, não, tem alguma coisa errada. E eu consegui ver essa difusão por minha causa. Mas a maioria dos pais, eu te dou um exemplo físico. O menino com dificuldade para andar, conversando, tem um pezinho torto. Mas os pais não levam ele no fisioterapeuta, não procuram ajuda. Eles fecham os olhos e deixam. Aí no futuro o filho vai, por causa daquele, vamos chamar de trauma, construção do vocabulário errado, vai usar droga, vai fazer isso, mas também aí ele chega dentro de casa com os olhos vermelhos. Mas os pais também fecham os olhos. Eles são bom ver a situação, o olho já está tão grave que não consegue resolver mais. Mas nesse caso tem clássica, né? Todos os pais. Então, sim. São acontecimentos que sugerem que a educação é uma situação muito heterogênea, é muito complexa, mesmo porque tem a questão da individualidade. Né? Mesmo dentro da família, tem essa questão da individualidade. O que é certo, o que é obedecido, e o que é errado, o que é punido. Então, nessa fase, as crianças vão muito pelo que os pais impõem. Exemplo, né? Oi? Os pais têm que ser Principalmente pelos exemplos. Nessa fase, a criança julga a ação pela sua consequência, não pela intenção. Por exemplo, quebrar 10 pratos acidentalmente é pior do que quebrar um prato de propósito. Né? E muitas vezes, dentro dessa fase, a criança tem problema de ter esse entendimento. Se a criança tem esse problema, competia aos pais, ou compete aos pais, ter ou dar essa explicação para que ele possa ir se ajustar. Uma modela a gente vai também, pô. Você viu modelar? Quando sequer se deixa. Por quê? Porque nós sabemos que os nossos neurônios hoje... São neuroplásticos. Exatamente. Tem essa capacidade de ser maleável e se ajustar, criando novos sinapses. Pois é, vocês criaram os sinapses. Na terceira fase da autonomia, a partir dos 10, 12 anos, a criança começa a desenvolver seu próprio senso de moralidade, baseado na cooperação e no respeito. Então veja só, nós saímos do 0, atingimos aos 12 anos. É um período relativamente muito curto para que a gente possa modelar as nossas crianças. E eles são chatos, cara, pelo amor de Deus. Nessa terceira fase, ela entende que as regras são acordos sociais e que a intenção por trás de um ato é tão importante quanto a consequência. É nessa fase que o livre-arbítrio começa a se manifestar de forma mais consciente. Então, nós fizemos essa introdução para que a gente venha acompanhando a questão da moralidade e do livre-arbítrio, que é por demais importante para que a gente possa avançar no nosso entendimento, na nossa caminhada. Então vamos lá. O livre-arbítrio, do ponto de vista psicológico, está intimamente ligado ao desenvolvimento do cérebro e das funções executivas cognitivas. Por quê? Hoje a neurociência tem a confirmação que a formação do nosso cérebro, ela leva algum tempo. E nós sabemos que para que a gente possa ter todas as nossas faculdades cognitivas, de pensar, de planejar, de raciocinar, de executar, depende desse aspecto cognitivo. E nosso cérebro não está preparado para isso. É como, de repente, dar para o indivíduo fazer um trabalho do qual a ferramenta dele tem problemas. Ele não vai conseguir. Né? Então, é isso que acontece com o nosso cérebro. E a sociedade hoje não tem um pouco de dificuldade de aceitar a evolução da ciência para ajudar eles, com a medicação, com as terapias.
né? E acha que tudo concentra no chinelo. Sim. E hoje a gente não tem muita ferramenta para Com certeza, sem dúvida. Exato, é falta de chinelo, é falta de bater. E às vezes a criança precisa de apoio. Exato. Porque nós estamos presos ainda É a nossa É. a essas questão. questões do passado. Então, assim, Né? a medicina ajuda com a medicação, né, com a terapia dos pais, das crianças. Mas não é Porque tudo para chinelo, você mas- modelar a criança hoje, você precisa antes modelar os pais. E os pais, muitas vezes, não se deixam Só a medicação. querer não. se modelar. Porque acha que uma Né? criança por terapia médico e resolve. Não é? Exato. É O pai tentar vai, terceirizar leva no de a forma mais psicólogo. cômoda, mais simples. Aí o psicólogo fala, eu falo que o pai quer ouvir, ele muda de psicólogo. Aí nunca tem um psicólogo bom, não é assim. E eles não entendem, é o pai. o pai Os que nossos ensina. filhos são nossos atrás. Então você vê que a educação é primordial, né? E das funções executivas e cognitivas, como a capacidade de planejar, controlar, impulso, pensar, etc, etc, etc. Tal. A criança é fortemente influenciada por seus instintos, emoções e pelo ambiente. Portanto, a responsabilidade por seus atos é vista como algo que se desenvolve gradualmente, à medida que sua capacidade de discernimento e o controle aumenta. Não é uma coisa tão rápida assim. O entendimento da questão pela doutrina espírita passa por uma abordagem sob a perspectiva da reencarnação no desenvolvimento espiritual. Aqui nós vamos fazer uma pausa. Bom, até aqui nós estamos trabalhando dentro de um aspecto da ciência acadêmica, dentro da psicologia tradicional, dentro de uma visão geral do qual nós estamos aparentemente acostumados a trabalhar, a pensar e a desenvolver. Só que agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos trazer agora uma reflexão já com base da doutrina espírita. E como que a doutrina espírita busca entender e compreender essas questões de provas e expiações em relação ao que nós já tratamos inicialmente, que é das crianças, né? A reencarnação e o desenvolvimento espiritual são dois fatores primordiais ligados a tudo que nós comentamos. Só que, evidentemente, quem vai tratar desses dois assuntos, ainda por enquanto, vão ter que ser as casas espíritas. Porque esses temas, por mais que ele seja importante, e nós sabemos que o é, ele não vai servir como ferramenta a ser trabalhada dentro de um consultório médico por enquanto. Então, para que possa haver esse complemento, é necessário que as casas espíritas possam se adequar, se aparelhar, para poder trazer essas informações, complementando esse quadro que já existe. Não é isso? O livre-arbítrio é uma faculdade inerente ao espírito, mas sua manifestação na Terra é limitada pelo corpo físico e pelo seu grau de evolução. Por quê? Porque nós sabemos que quando se faz planejamento reencarnatório na erraticidade, já se preparando para uma nova reencarnação, aquilo que se trabalhou, aquilo que se buscou, se planejou, ele tem uma abordagem bastante simples para os espíritos em si. Essa abordagem, depois que se transforma no ser físico, muda totalmente. Primeiro, porque vem o esquecimento. A partir daí, esse ser começa a enfrentar as provas e expiações, sendo essas por ele mesmo, designado muitas vezes e aceito durante seu planejamento reencarnatório. E aí,
Lá, tinha seu livre-arbítrio. Agora aqui, ele continua com seu livre-arbítrio. Só que agora, dentro de uma perspectiva bem diferente do que ele tinha quando ausente seu corpo físico do seu planejamento reencarnatório. Ou seja, todas essas questões vão ter que passar pelo crivo do corpo físico, que nós sabemos que tem uma influência muito grande na nossa alma, no nosso espírito, para as nossas decisões. E, consequentemente, isso traz reflexo também no grau evolutivo de cada espírito, em razão da individualidade que nós já comentamos há pouco. Então, todas essas questões são trabalhadas com o mesmo objetivo, de crescimento e evolução. Na verdade, eu também tenho o livre-arbítrio até uma certa idade é dos pais, né? Sim. E os pais não têm essa noção, eu vejo muito assim. Aí fala assim, às vezes, no adolescente, eu lido com o adolescente, o pai, ele acha que ele é adulto, ele quer culpar o adolescente e ele não olha, porque tão criança ainda. Sim. Porque ele não quer se ver, na verdade, ele não quer se... São coisas que a gente tem que ir superando. A doutrina espírita entende que a infância é como um período de fragilidade física e mental, em que o espírito reencarnado está sob forte influência do corpo e da educação que recebe. É uma fase de provas e de oportunidade de aprendizado para o espírito. Então, o que diverge da doutrina espírita é exatamente porque aqui nós começamos a ter uma outra concepção do ser encarnado, da criança. Quantos de nós estamos despreparados para isso? Sem dúvida. Né? Por quê? Quando é que a gente vai ter essa percepção de que é por demais importante a questão da reencarnação, né, em relação a essa criança? Mas é neném petitinho nasceu. Aí, sabe? Vamos ver. Vamos Mas ver. é o espírito ali. A criança, embora frágil, já traz consigo suas tendências e inclinações de vidas passadas. Quantas reencarnações? Por isso que eu falo, a nossa visão é uma visão muito centralizada naquela criança, naquele anjinho. Né? Só que a gente esquece que aquele anjinho é um ser, muitas vezes, muito mais evoluído do que os pais. Sim. Né? Já traz consigo suas tendências e inclinações de vidas passadas. No entanto, o livre-arbítrio é exercido de forma limitada em relação a essas crianças. E a responsabilidade maior recai sobre os pais e educadores, que têm o dever de orientar e guiar o espírito de formação. E nós sabemos que o melhor exemplo, a melhor forma de educar será sempre pelo exemplo. E talvez seja a mais difícil forma de se educar pelo exemplo. Porque nós somos falhos. Nós somos imperfeitos. Agora, vamos abrir um parênteses também, entendeu? Que assim, depende, esse pai às vezes está num grau de evolução também bem, está crescendo, mas não está ainda, não tem nem condições de ser pai, né? Por isso que a gente precisa ajustar todo o tempo, a todo momento, como nós estamos fazendo agora. Exato, procurando. A doutrina espírita não especifica uma idade exata para o livre-arbítrio. No entanto, sugere que, à medida que a razão e a consciência se desenvolvem, porque entra aqui a questão da individualidade. Cada espírito tem o seu potencial próprio. Né? Então a gente não fica muito pego à idade, mas sim o potencial desse espírito, dessa criança. A razão e a consciência se desenvolvem, o espírito começa a ter maior autonomia e, portanto,
À medida que ele começa a ter esse senso crítico, aumenta a sua responsabilidade por suas escolhas. Faz as coisas melhores. Com maior influência do corpo físico, que passa a interagir mais. E ele passa a ter que entender, compreender e trabalhar essas questões. E aí a gente começa a perceber que essa questão não é só para as crianças. É para nós que um dia pisa dentro de uma sala como essa e começa a ter algumas noções que lá fora nós não tínhamos, a nossa responsabilidade aumenta. Porque nós passamos a ter o entendimento, a compreensão que até então antes nós não tínhamos. E hoje passamos a ter. Repare, então eu vou pular lá para fora. Está aumentando a minha responsabilidade. Depende da maneira que pensa, né? Às vezes também pessoas hoje muitos de nós fizemos coisas que hoje não temos coragem de fazer. E sempre A média é normal, todos É, nós. é evolução, É isso é evolução. imaturidade, a gente é imaturo. Agora, muitos. Inclusive, quando temos que passar alguma coisa para alguém, se você não tiver certeza daquilo Se não tem que conhecimento. você está falando, vem na casa buscar. Procura. Vou na casa para buscar, porque a responsabilidade É muito do que se fala, se transmite. porque você afasta uma pessoa completamente do Com o poucas ideal se palavras, você você falar destrói. uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que consiste. Né? Tem que tomar muito cuidado. Com certeza. Os atos praticados por uma criança, no entanto, não geram o mesmo tipo de débito kármico que os de um adulto. Porque não tem a mesma consciência. Exatamente. Pois a criança ainda não tem plena consciência dos seus atos. Então, o que vai ter aí é uma proporcionalidade em relação a essas situações. Igual uma pessoa com transtorno, autismo, não tem como. Outras situações também. Como o cérebro da criança ainda está em desenvolvimento e suas faculdades espirituais não estão plenamente manifestas, ela é considerada imputável em relação a muitos atos, especialmente os que envolvem complexidade moral. No entanto, isso não significa que a criança não esteja, desde o princípio, passando por provas e expiações. As dificuldades que uma criança enfrenta, sejam doenças, deficiências ambientais, familiares, tudo isso são vistos como expiações. Por quê? A criança, ela não precisa ter o discernimento para poder espiar. Sacanagem, né? Eu acho sacanagem. Né? Porque foram débitos contraídos lá atrás. Quando ele tinha maturidade para opinar, escolher. Né? Transferiu para as próximas reencarnações a quitação dos seus débitos. Ele começa então a espiar. Você falando isso que transferiu, eu escutei uma frase hoje de uma apresentadora de programa que eu achei interessante. A vida inteira nós temos provas. Você é que decide se você sobe o degrau ou se você sucumbe. Se você decide não passar, você vai estar sempre em débito, né? Com certeza. Não tem outra saída. Muitas vezes, as dificuldades de uma criança são também provas para os pais e para o ambiente familiar. Tais situações exigem dos adultos amor, dedicação, paciência, aprendizado. Olha que o aprendizado. Porque se ela não tem esse entendimento, ela vai passar com um rolo compressor em cima de tudo isso aí e não vai entender nada. Ele vai entender somente aquilo que ele está percebendo naquele momento, sem uma compreensão da vida enquanto espírito que somos. Vai julgar de uma forma Totalmente equivocada. Contribuindo para a evolução de todos os envolvidos. Então, toda aquela situação, aquela dinâmica da família, ela passa por esse crivo de provas e expiações, mas também todos trazem
os benefícios dessas provas e expiações, para que eles possam, de uma forma ou de outra, se beneficiar dos seus resultados. Na doutrina espírita, os pais são vistos como tutores e guias espirituais, com a missão de, olha só, missão, não fala missão de educar, missão de reeducar. Porque a cada existência, essas crianças são educadas. Está reeducando. E reeducar significa você sobrepor a educação anterior quando ela traz consigo os vícios, as mazelas, as perturbações, e você vai reescrever naquele disco rígido para que ela possa ter novos procedimentos, novas ações, novas formas de agir e pensar. Antônio, então é por isso que uma criança é totalmente dependente dos pais. Para Sim. poder reescrever ou reprogramar o disco. 100%. Oferecendo um ambiente propício ao seu desenvolvimento moral e intelectual. Um espírito em reencarnação, no período da infância, não está criando novos débitos que precisarão ser resgatados em existências futuras, por conta do que nós já falamos lá atrás. Elas são imputáveis. Mas os pais, e os pais? Que são, igual os outros. O mesmo não acontece com os pais. É aquilo que vai pro inferno. Hã? Falo com elas, outro dia alguém falou, eu levei elas, vão à missa lá, vão à missa com a minha mãe. Que vai pro inferno. Nossa, elas estão desesperadas que elas vão pro inferno, porque não existe inferno, não. É o padre que inventou o inferno. O padre que inventou, não acredito tudo que o padre fala. O que ele vive é, na maioria das vezes, parte de uma prova que ele mesmo escolheu para si. Por quê? Porque nem sempre ele escolhe, se vai depender muito, nós trabalhamos isso aqui já, a questão do espírito. Se o espírito tiver evolução suficiente para que ele possa opinar sobre as suas escolhas, Escolher além daquilo que de forma coercitiva, elas serão escolhidas, né? Ou de uma expiação que ela aceitou para resgatar erros de vidas passadas. Aí aquele espírito que vem se diminui, por exemplo? Não, os espíritos que vêm com esses problemas desde criança para o resgate. Então, é isso que eu estou falando, aqueles espíritos luz que vêm Ah, para serem crianças de resgate não, de famílias. não. Na verdade, essas crianças que estão reencarnando, elas vão se reeducando através dos pais em relação a vidas passadas. Um exemplo básico, né? Existem muitos casos que a gente conhece, sabe? Uma criança não gostar do pai ou da mãe. Que é muito comum. Que é muito comum porque foi uma escolha de resgatar alguma coisa do passado, né? Exatamente. Esse pai tem que cumprir com a resiliência e tentar reeducar essa criança de novo, né? Porque aí a prova é dos dois, né? Normalmente, existe muito conflito dentro de casa. eu acho que Isso é normais, o meu conflitos preferido, entre os né? pais, mães, Mas não, é os filhos, irmãos. Exatamente porque os espíritos que ali se reencarnam são heterogêneos e estão vivenciando situações passadas de conflitos que vão ter que ser resolvidos em algum momento. E nada melhor do que dentro da família. Porque pelo menos dentro da família, aparentemente, existe um lugar, né, que torna-se uma escola, um laboratório, Diferenciado. para poder trabalhar essas questões. Porque fora de casa é muito fácil você ignorar um ou outro. Se você não gosta, não tem afinidade, você ignora aquela pessoa. Dentro de casa fica muito mais difícil. Então, de uma forma ou de outra, pelas questões dos laços consanguíneos, obriga a pessoa a pelo menos tentar se ajustar ali naquele ambiente, né? A fragilidade, a plasticidade do cérebro, isso é muito importante. Hoje a neuroplastia, né? A neurociência trabalha essas questões, como que o nosso cérebro permite
que possamos trabalhar essas questões, criando os neurotransmissores, a sinapse, criando-se comportamentos, situações para que a gente possa vivenciar e refazer os vícios e aquilo que nos traz, de uma forma ou de outra, a obscuridade do nosso desenvolvimento. Plasticidade do cérebro infantil são oportunidades para que o espírito desenvolva novas faculdades e supere as más tendências. Porque se fosse rígido, não haveria como fazer essa transformação. Só que essa transformação não ocorre por circunstâncias próprias. Ela ocorre em função daqueles os quais estão submetidos à guarda e à responsabilidade da educação. A psicologia espírita defende o ser humano como um espírito imortal. Na infância, a influência do corpo é muito grande. E o espírito ainda está despertando de uma existência. Então, dependendo do tempo de uma desencarnação e uma reencarnação, o espírito pode trazer consigo muitas influências e comportamentos da última existência. Inclusive, se houver uma mudança de padrão, de gênero, aí fica mais complicado ainda. Hã? Ah, tá. Por aí, homossexualidade, essas coisas. Também. A imaturidade cerebral não é uma falha, mas uma oportunidade. A criança tem a chance de remodelar seus padrões de pensamento e comportamento, pois ainda não está presa aos vícios e hábitos arraigados da vida adulta atual. Ela traz consigo de vidas passadas, mas as atuais não. A imaturidade do cérebro restringe a capacidade de raciocínio, de discernimento moral e complexo, e de elaboração de escolhas com a mesma profundidade de um adulto. Então, o cérebro, por ele ainda não estar completo, ele traz essa dificuldade. Então, nós não podemos esperar que uma criança e um adulto possa ter o mesmo comportamento em relação às escolhas e decisões em função, não é questão só moral ou intelectual, é também a questão do cérebro. Isso também é feito muito em família, né, irmão? Comparando um irmão com o outro, né? Diferença, todos diferentes, cada um. No plano reencarnatório, você escolhe seus pais? Sim, sem dúvida alguma. Contudo, a imaturidade e inimputabilidade do ser encarnado na infância não anula o propósito evolutivo de suas provas, mas redefine a forma como o livre-arbítrio opera e como as responsabilidades são compreendidas. Então, o fato, né, de serem crianças, isso não muda nada na reencarnação, onde estamos aqui. Mesmo sendo criança, vai passar por toda aquela bateria, né, evolutiva, com todas as expiações, com todas aquelas situações. No caso de demência, agora aqui, gente, nós trabalhamos as crianças, eu acho que deu para a gente dar uma sanada legal em relação às crianças. Antes de entrar nesse assunto, em relação às crianças, ficou alguma dúvida? Alguém que gostaria de trabalhar um pouco mais? Por exemplo, uma criança, por exemplo, está na guerra lá, e ela, tipo assim, aquilo ali estava planejado, ela passa por aquilo, morrer, ver os pais morrendo, e aquilo traz para ela evolução mesmo. Por exemplo, ela não tem a consciência. Nada se perde. Então ela, por exemplo, morreu no meio da guerra, ela evoluiu. Tudo que ocorre traz. Primeiro, porque ninguém que está ali hoje, vamos tomar como exemplo da faixa de Gaza ali.
Nossa Senhora. Ninguém ali caiu de paraquedas. Todos que nasceram ali tinham o propósito de nascer ali. Ninguém nasceu ali por acaso. Ninguém. Nenhuma daquelas crianças nasceu ali por acaso. Aí você fala, gente, mas então onde está a justiça de Deus? Onde está a justiça divina que permite toda aquela baderna, toda aquela confusão, aquele horror de guerra? As guerras sempre existiram. As guerras sempre fizeram parte da humanidade. Por mais que seja horrenda uma guerra, e realmente é, ela traz benefícios. Mas que benefício que ela traz? Muitos. Inclusive a questão de evolução. Então vou falar uma coisa que talvez choque bastante a gente. Hoje, dentro da medicina, grande parte de experiências que hoje nós temos nos nossos manuais médicos foram obtidos nos horrores da guerra de 1942, através de pesquisas com crianças, com gestantes, de tudo de forma que vocês possam imaginar. Então, hoje está trazendo benefício para nós, tá? Mas, agora, aqueles que praticaram, aqueles estão fulminados. Por quê? Eles vão ter que arcar com todo esse débito em função dos seus atos. Mas eles que nasceram aí nessa faixa de casa de hoje. E põe 500 anos isso lá. Eu imaginei, sabia? Tantos horrores, viva no nascer. tantos horrores que fizeram, não é? É, igual, por exemplo, aquele botinho que matou uma criança lá. Aí ela tinha que morrer daquele jeito? Sim. Daquela idade, daquele jeito, assassinado. Porque a criança é um espírito. Esse espírito, o que ele fez na vida passada? Às vezes ele queria. Será que não foi isso a prova que ele queria passar? Ou não veio para expiação, para que ele possa evoluir, cumprir o que ele fez? Como que ele vai crescer? Como que ele vai... vamos supor que ele tenha sido um carrasco na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. Torturou de tudo de jeito. Como que vai evoluir? Se não passar por provas, expiações dificílimas aos nossos olhos, mas não do Espírito. Por exemplo, A prova coletiva, muito bem lembrado pelo Anderson, porque, assim, gente, mas então toda uma região, sim. Porque aquela região é como um acidente coletivo. Aquela região, os espíritos, É feito uma chamada mesmo. né, se concentram ali para que possa ficar restrito naquele ambiente. Todos reencarnar no mesmo momento, mesma cidade. Assim. tipo, aquilo ali não deu certo. Então, vamos... Vamos trabalhar essas questões, vamos reunir para deixar um aqui, outro lá, um aqui lá. Vamos reunir esses espíritos aqui, vamos trabalhar com eles aqui. E eu estou vendo, generalizando, vamos chamar de velho mundo. Eles têm uma mentalidade, eu vou dizer assim, bem arcaica. Muito. Eles não evoluem a mentalidade de forma... De alguma forma vão evoluir, não vão? Então que seja através das dores. Eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, a pessoa que dá seu filho para doação, assim, Sim. para adoção, né? Por exemplo, a criança escolhe seus pais e tal. Aí aquela mãe não quer aquela criança. Sim. Às vezes ela veio só para gerar. O objetivo dela era gerar. Não era criar. Mas quem recebeu, já veio para educar. Tudo é compartilhado. Tanto que às vezes ele Nada se ama perde. mais aquela família que adotou do que os próprios filhos. Sim. Né? Tem também. A perda das funções cognitivas no final da vida é outra situação.
voltar que eu não... Ela falou da demência. voltar porque eu não tive. Bom, então vamos lá. No caso da demência, ela é vista como uma expiação por abusos ou maus usos das faculdades mentais, em qualquer tempo, em vidas passadas. Isso pode incluir o uso da inteligência para fins egoístas, prejudicar os outros, manipular, para espalhar inverdades, fake news, ou para sustentar o orgulho e a vaidade. Ou seja, não existe um padrão definido de que o indivíduo está com demência hoje, porque na vida passada foi isso ou aquilo. Então já fica descaracterizado, porque a gente não pode trabalhar em cima disso. A perda das funções cognitivas no final da vida, por exemplo, uma pessoa aparentemente sã, chega num determinado faixa de idade, ela começa a entrar em declínio das suas faculdades mentais, né? Começa a ter problema, Alzheimer, qualquer outra situação. Nesses casos, funciona como um mecanismo de reajuste, levando o espírito a uma depuração das energias mentais e um desapego dos valores puramente intelectuais ou materiais. Por quê? O indivíduo que começa a ter um declínio mental, dificilmente ela vai continuar se apegando às suas coisas. Nem as pessoas. E nem, quando se inclui, inclusive, as pessoas também. Pode ser ainda uma prova de humildade, de desapego do ego e da identidade construída socialmente, ou uma oportunidade de purificação espiritual através do sofrimento. O espírito, mesmo inconsciente ou com a lucidez limitada, vivencia essa fase como um período de recolhimento e preparação para o retorno ao plano espiritual. Por quê? Porque o espírito de uma pessoa em desequilíbrio, ela permanece nesse estado normalmente durante seu período de vigília. Por que no período de vigília? Dormiu? Como é que fica? O espírito vai. Né? Ou seja, uma pessoa tem um desequilíbrio psíquico, né? Então, todos os movimentos de cognição dele, de planejamento, conversar, fazer, resolver as coisas, ele não consegue, porque tem problema mental. Só que ele dorme. Quando ele dorme, o que acontece com esse espírito dele, com a alma dele? Vai passear. Ao se desprender parcialmente do seu corpo, ele se liberta do cérebro, que é o entrave dele. Não é? E sem a presença do cérebro, como que ele se conduz no plano? Acho que se não tivesse doença, né? A doença é do corpo. É do corpo. Ah, tá. É do corpo. Para o espírito com demência, o sono representa uma libertação temporária das limitações impostas pelo cérebro doente. É uma ferramenta desgastada doente que não permite ele trabalhar. Interessante. Enquanto acordado, quando na vigília, o cérebro atua como um filtro ou uma barreira que impede a plena manifestação das faculdades espirituais e intelectuais. Então ele tem uma limitação muito grande. Mas que é também essa purificação. É isso que eu ia falar. Ele, por exemplo, às vezes ele desdobra, ele trabalha, por exemplo, em favor de algum, né? Da E cai mas, cumprindo o seu mesmo ele repertório, instantaneamente. Se o ele espírito tá- Não se perde. Evoluindo. Não. Se o espírito não se libera
do corpo, aí não existe evolução. Então nós Não. vamos voltar, né? Exatamente. Então ele tem que se liberar para um aprendizado, né? Aham. E ele saber o que está passando por aquela prova e Exatamente. repetir aquela prova. Até porque quando ele veio, ele já sabia. E mais as experiências que tem. Então a gente vê o quanto que o sono é importante para todos nós, em todos os sentidos. Por isso que quando a gente começa a ficar sem dormir, é problema sério para nós, Cabeça para o vira nosso confusão, né? espírito, para a nossa alma. Isso. É problema sério. Por isso que nós temos a necessidade de dormir. Por quê? O nosso espírito precisa dessa liberdade. Ele precisa desse tempo para ele. Ele não pode ficar o tempo todo agarrado no nosso corpo físico. Mas o corpo físico, né, quando está dormindo, se livra do espírito. E vai dar uma descansada. Vai dar uma... Tolerar um espírito dele Peraí, doloroso, dessa de parte, noite né? ali não é fácil, não é para qualquer corpo, não. Espírito de porco. Durante o sono, essa barreira se atenua, permitindo que o espírito recupere parte de sua lucidez e sua capacidade de percepção e interação no plano espiritual. Mas ainda sente o impacto negativo do corpo físico. Ah, então sente. Ou seja, ele ainda tem, ele sabe, por quê? Ali vai ser um aprendizado para ele. Ele sabe que ao retornar ao seu presídio, Isso. né, ao seu corpo físico, que está com problema, ele vai enfrentar todas aquelas situações e vai ter que voltar para ele. Ele tem forma de pé, espírito. Oi? Antônio, o espírito também sente falta de corpo. Sim. Apesar de que, liberto para ele, é muito melhor do que no corpo. Porque ele tem no corpo apenas o compromisso do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Porque o corpo representa a ferramenta de evolução do espírito. Mas ele não precisa do corpo materno. Eu falo isso porque quando eu dei uma fugida de pessoa para trabalhar, Oi? eu falo isso porque é o seguinte, teve uma vez que eu bati de moto e fora do meu corpo. Sim. Eu sei de falar que eu olhei para estava tudo escuro, mas eu fiquei uma felicidade com o meu corpo brilhando, quando eu voltei para ele. Ah, sim, porque Opa, deixa eu voltar, eu voltei aqui. é um senso de responsabilidade do espírito que sabia que não tinha missão ainda cumprida. Então ele sabia que não estava na hora e nem podia ir naquele momento. Ele tinha que regressar. É o senso de responsabilidade. Então é por isso que de repente ficou tudo escuro em volta? Só Vai. o corpo brilhava? Pode ser. É uma forma, é como um farol. É como um farol para que você pudesse se situar para onde? É aquele ali. Volta que está te esperando. Eu sei, mais ou menos. É crucial entender que mesmo com a demência avançada, o espírito permanece intacto na sua essência. Então, o espírito não é prejudicado por uma demência na sua existência. Porque a demência não é do espírito. A demência, nesse caso, é do corpo. Agora entendi. O que, hein? Agora eu entendi. O que é afetado é o cérebro físico, o instrumento material responsável de manifestação do espírito encarnado. As memórias e a personalidade aparente pode se perder no cérebro, mas permanece na alma, com sua bagagem de experiências e seu potencial evolutivo continua existindo e progredindo. Por quê? Isso vai estar no perispírito e não no corpo físico. O sofrimento físico e mental decorrente da doença é um processo purificador, pelo qual o espírito está passando e sabe que tem que passar. O sono é um refúgio e uma escola. É um período vital para que ele possa se refazer
das dificuldades da encarnação, receber amparo e prosseguir no seu aprendizado. Mesmo que o corpo físico não o permita de forma consciente ter esse entendimento, ou seja, em todas as situações, em todas as circunstâncias, esse desdobramento é fundamental para o espírito encarnado. As obras de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, oferecem uma profunda análise psicológica e espiritual do ser humano, abordando as raízes das doenças e desequilíbrios, incluindo os mentais, sob a ótica da lei de causa e efeito e do amor incondicional. Ou seja, de tempos em tempos, a espiritualidade permite que nós, encarnados, possamos ter uma ajuda, ter um alívio plenitivo, uma forma de nós avançarmos. E foi através da publicação desses trabalhos de Joana de Ângeles, da Psicologia Espírita, que nos permitiu complementar os trabalhos de Carl Jung, né? Deu prosseguimento aos trabalhos da psicologia analítica, para que a gente pudesse entender, compreender com mais profundidade quem nós somos. Porque à medida que a gente vai nos conhecendo, a gente vai trabalhando melhor as nossas dificuldades. Porque todos nós temos. Né? Todos nós temos as nossas dificuldades pessoais e as nossas dificuldades familiares. Mas à medida que a gente vai entendendo e compreendendo como essas questões chegam até nós e como nós temos que resolver essas questões, ficam mais fáceis. E exatamente o propósito é para que a humanidade possa se conhecer cada vez mais, de forma melhor. Porque nós estamos hoje no mundo dos espíritos. Isso equivale a dizer que nós temos que ter uma ascensão maior à questão de ordem psicológica. Porque hoje tudo se restringe em cima da psicologia. Mesmo as questões da moralidade, ela passa pelo crivo da psicologia, pelo entendimento e pela compreensão. E se nós não tivermos esse aparato de divulgação, de esclarecimento, fica muito difícil nós aceitarmos as provas e expiações, que nós vamos compreendê-la de uma forma totalmente distorcida, de uma forma totalmente irreal, fora do seu propósito existencial, que é dar ao espírito a oportunidade de crescimento e evolução. E as provas estão aí, como expiações, com esse objetivo. Como vimos, a psicologia espírita oferece uma visão ampliada e consoladora sobre as provas e expiações e problemas mentais, propondo que a saúde mental está intrinsecamente ligada à saúde e à elevação espiritual. A psicologia espírita busca não apenas aliviar os sintomas, mas também auxiliar o indivíduo e sua família no processo de autoconhecimento, reforma íntima e evolução espiritual, integrando ciência, filosofia e moral cristã. Então, o objetivo primordial, sem dúvida, é isso. A vida na Terra, como um mundo de provas e expiações, nos oferece constantemente essas oportunidades de reequilíbrio e aprendizado. A forma como lidamos com os desafios do dia a dia, sejam eles resultantes de escolhas anteriores ou oportunidades de desenvolvimento. Quando nós referimos a escolhas anteriores, para que a gente não fique preso nas injustiças. Porque se hoje estamos passando pelo que estamos passando, porque o certo é que lá atrás nós cometemos atos
não muito próprios, as leis divinas. E hoje nós estamos resgatando, para que nós tenhamos essa consciência. E ao mesmo tempo, criando oportunidades de desenvolvimento, para que no futuro possamos estar melhor do que estamos hoje. Então, dentro desse contexto, a psicologia espírita vem trabalhando isso de uma forma muito eficaz. Compreender essa dinâmica nos ajuda a encarar as dificuldades da vida não como meros infortúnios, como injustiçados, mas como ferramentas de nosso próprio aprimoramento, estimulando-nos a agir sempre de forma positiva e construtiva, buscando transformar toda prova em oportunidade de crescimento e não mais uma expiação. Evitar que ela se torne uma expiação autoimposta. E aí nós chegamos ao final desse tema de provas e expiações. Espero que a gente possa ter tirado proveito sobre essas questões, né? Para que a gente possa entender e compreender um pouco melhor desse panorama evolutivo. E uma maneira também de dar a justiça divina, né? Sim, com certeza, sem dúvida alguma. Senão a gente coloca tudo assim. Atribui tudo como sendo o injustiçado, né? Aham. Bom, gente, muito obrigado. Uma boa noite, um bom retorno àqueles que quiserem permanecer no recinto para sessão de passe, água fluidificada ou magnetizada, poderão ingerir aqui mesmo ou levar para casa.